de volta, o papo agora é a Série B. Tivemos Catarinense em campo, a Chapecoense enfrentou o CRB fora de casa e acabou perdendo a invencibilidade na competição. Vamos dar uma olhadinha como é que foi. O CRB jogando em casa teve um início de partida mais dominante. O volante Rômulo quase abriu o placar. Ele estava de frente para o gol, mas cabeceou para fora. Só que pouco tempo depois, o zagueiro Simon do Galo teve a oportunidade e não desperdiçou. 1-0. Ainda no primeiro tempo, em uma atrapalhada da defesa da Chape, o uruguaio Facundo Labandeira foi derrubado pelo zagueiro Eduardo Doma. Aí é pênalti. O camisa 9 Anselmo Ramon foi para a bola e ampliou para o time alagoano. Na segunda etapa, o Verdão do Oeste seguia se atrapalhando na defesa. GG aproveitou e, se não fosse Matheus Cavicchioli, teria saído terceiro. E o goleiro da Chape fez um grande milagre no chutaço do volante Falcão. Numa troca de passes, o Galo chegou perto de marcar. Primeiro com William Formiga e depois com João Neto, que chutou para fora. No lance seguinte, William Formiga teve outra chance de cabeça. Matheus Cavicchioli saiu mal e a bola passou raspando a trave. Final: CRB 2, Chapecoense 0. Perdemos quando perde, aquela velha história, todos perdemos, quando vencemos também todos. Quando ganhamos não está tudo mil maravilhas, quando perde não tem terra arrasada. Então nós precisamos olhar para dentro, refletir, descansar, porque terça-feira tem mais um grande desafio, um adversário muito forte, similar a esse de imposição. Então nós temos que ter bastante estudo aí para a gente poder melhorar mesmo nesse espaço curto de tempo. Vai ser mais à base de vídeo, de conversa, para que a gente possa dar uma resposta melhor. Não, pegar a edição ali, que acaba o VT com o gol do CRB. Já quero descobrir quem foi que editou isso aí. Rangel, a lei do ex ali. Rangel, conta pra gente o que aconteceu lá em Maceió. Não é pro torcedor rasgar carteirinha, fazer protesto, foi um resultado normal, a Chape veio bem, teve esse tropeço, um resultado aí 2-0, mas poderia ter sido diferente? O que faltou lá? Vamos lá, Mancha. Eu falei decepcionante, né, antes do intervalo, porque tem todo o contexto, né? Lançamento do uniforme, aniversário do clube, um pontinho pelo menos seria bem-vindo para dar de presente para o torcedor da Chapecoense nos 51 anos. Mas o CRB, ele tem uma maneira particular de jogar, principalmente pelo Daniel Paulista. É um time que marca com encaixes individuais. Então o adversário sempre tem que montar, querendo ou não, um quebra-cabeça para conseguir arrumar espaço na defesa do time alagoano. E a Chapecoense não conseguiu, e o jogo foi decidido dentro das bolas paradas. O CRB, que tem o Facundo Labandeira, que está num grande momento no lado direito de ataque, e foi basicamente nesse corredor aí que o time do Daniel Paulista atacou principalmente a Chapecoense. Uma falha do sistema defensivo da Chapecoense nessa bola, o Simon e o Anselmo Ramon aparecem sozinhos no lance, e aí outra bobeada, o Matheus Cavicchioli toca errado para o Eduardo Doma e ele tem apenas a possibilidade de cometer um pênalti para a Chapecoense não sofrer o gol justamente nesse lance. Ficou barato pelo futebol que a Chapecoense apresentou ontem, os 2-0. Mas é importante destacarmos que a Chapecoense tem 7 pontos nos primeiros 4 jogos disputados na Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo do clube é somar 6 pontos a cada 10 jogos. A cada 6 jogos, 10 pontos em 6 jogos. Então está dentro ainda do planejamento. Chapecoense, que joga terça-feira com o Botafogo de São Paulo, joga depois contra a Ponte Preta. É possível sim alcançar essa mini meta. E uma hora iria perder. E não sei o que acontece, Mancha, parece que tem uma nuvem negra para a Chapecoense no Rei Pelé, que os jogadores vão lá e sempre quando jogam contra o CSA, contra o CRB, a vitória dos times alagoanos surge, de certa forma, naturalmente. Legal. Com essa história, o Fábio não vai me deixar mentir, tinha uma época que eram os times de Belém, era o Remo e o Paysandu, e uma época lá atrás que assombravam a dupla da capital, né? Quando o destino era Belém, o torcedor da ilha já ficava preocupado. Pedi para a produção colocar a tabela da Série B, porque a bola rolou, a tabela geralmente dá uma mexida. E vamos dar uma olhadinha na tabela
da Série B do Campeonato Brasileiro. Os 4 primeiros, né? Goiás com 10 pontos, Santos e Sport tem 9 e o América Mineiro tem 8. Chapecoense aparece na 5ª posição com 7 pontos, o Operário Fantasma ali é o 6º, Vila Nova é o 7º com 6, mesma pontuação do Novo Horizontino, que é o 8º. Ceará e CRB fecham ali a primeira página com 5 pontos. Na outra página temos Ponte Preta com 4, Coritiba e Mirassol também 4 pontos. O Brusque na 14ª posição tem 3, o Botafogo é o 15º, tem 3 também, e o Paysandu fecha a zona cinza ali com 2 pontinhos, é o 16º. Zona perigosa, ai, ai, ai. Tem a bordinha vermelha, é o Avaí com 1 ponto, o Amazonas com 1 ponto, Guarani e Ituano ainda não pontuaram na competição. Drica Evarini, sei que você não está no estúdio, mas está com a sua tabelinha aberta aí no smartphone. O que te chama a atenção nesse momento, quando você vê a tabela aí, ainda sem os jogos que completam a rodada no sábado? Estou aqui com o celular, estou aqui me preparando para o jogo de futsal, mas ligada no celular. Achei o Rangel falando que foi decepcionante, né? Foi a primeira vitória, inclusive, do CRB, né, em cima da Chapecoense. A gente falava na semana passada da surpresa positiva da Chapecoense, e aí ele já reforçou que está dentro do planejamento. A Chapecoense perdeu ontem, mas está ali no bloco de cima, né? A gente também comentou na semana passada, Santos, Sport, esses times estão confirmando o que se esperava deles nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B, que é ficar lá na ponta de cima da tabela, vencer os seus jogos, e a Chapecoense está cumprindo com o seu planejamento. Eu acho que apesar do tropeço e da maneira que foi, né, com o time jogando mal, podendo ter arrancado um empate, foi a primeira vitória do CRB, talvez case com essa palavra decepcionante que o Rangel trouxe, mas ainda assim o time está lá na ponta de cima da tabela e vai jogar na próxima rodada contra um time que não perdeu, mas também não ganhou. São 3 empates do Botafogo de São Paulo. Então o Chapecoense tem totais condições de vencer e colocar mais uma vitória aí na sua conta para permanecer na parte de cima da tabela. Agora, quando a gente olha para baixo, que é a preocupação, e eu imagino que seja a preocupação do torcedor do Avaí. O Avaí demorou para trocar o seu treinador, para escolher o seu treinador, né? O Gilmar Dalpozo, que tem aí um grande conhecimento no futebol catarinense, já passou aqui por Joinville também, não só no futebol catarinense, né, mas brasileiro, e tá lá naquela zona muito incômoda, né? 1 ponto apenas, precisa se recuperar o mais rápido possível, vai ter um jogo para isso, o Brusque também tá ali muito perto, então eu acho que a Chapecoense está dentro do planejado, então tá tudo bem com o pessoal do Oeste. Agora, chama atenção a parte de baixo, que precisa se recuperar o mais rápido possível, porque também é o que a gente falava na semana passada. Está no começo do campeonato, alguns times engrenando, agora o Gilmar Dalpozo vai chegar, vai começar a colocar, né, o seu ritmo, o seu modelo de jogo, colocar no elenco o que ele quer desse elenco, mas não pode demorar demais, porque quando a gente fala em Série B, Série C, Série D, são competições muito niveladas, seja com a régua para cima ou para baixo, mas niveladas. E se você demora demais para engrenar, aí depois fica complicado de você conseguir se recuperar. Então eu acho que a Chapecoense está dentro aí do esperado, como o próprio Rangel disse. Agora a parte de baixo, Brusque e Avaí precisam começar a se agilizar aí o mais rápido possível para não chegar da metade para frente do campeonato com aquele desespero que a gente já conhece, né, Mancha? Legal, Drica. Ó, a gente provocou no início do programa, a galera tá mandando mensagem ainda, né? Olá, pessoal, uma sugestão, a CBF poderia pegar todas as rendas de uma rodada do Campeonato Brasileiro e doar aos desabrigados. O Fábio falou algo muito parecido, Dalmo de Jaraguá do Sul. Oi, Mancha, vendo o vídeo do jogador do Inter que a gente mostrou no último bloco, como esses jogadores vão ter condições psicológicas de jogar? Perderam amigos, parentes e muitos perderam seus bens. Agora não dá para pensar em futebol, é a mensagem da nossa telespectadora Fátima. Tem mais uma aqui, ó. Num momento caótico destes, é inaceitável pensar em futebol. Vidas ceifadas, pessoas sem nada, sem emprego, sem moradia, sem ter por onde nem como recomeçar. O pessoal preocupado com futebol e a empatia está onde? Pelo amor de Deus, não é hora de pensar em futebol? Manda pra gente o Diego. E tem mais uma para terminar aqui, ó. Grande Mancha, me chamo Efraim, sou atleticano e moro em Floripa há 15 anos. O Galo Mineiro, fez um evento hoje na Arena MRV, onde arrecadou mais de R$1 milhão. Como não teve rodada porque hoje o Galo jogaria contra o Grêmio, o Galo fez o treino na Arena e vendeu mais 30 mil ingressos. E esse dinheiro será enviado para o Rio Grande do Sul. Legal demais.
Será que a gente consegue falar com o Renato Semensati antes de a gente passar a bola para o Fábio? Renato profetizou ano passado. Nós temos essa gravação, inclusive está guardada numa fita VHS, num cofre. Ele falou no início da Série B. O Criciúma vai para a Série A na oportunidade, né? Chapecoense e Avaí não vão. Já dá para falar algo relacionado a isso, meu profeta? A gente acerta e a gente erra. De vez em quando a gente acerta, né, Marcelo? Mas, cara, eu vejo com muita preocupação os catarinenses na Série B. Acho que a Chapecoense, pela boa arrancada que está dando, deve seguir um caminho no time montado pelo Humberto de estabilidade, mas não acredito que vai brigar por acesso, mas acho que vai fazer uma Série B tranquila. Assisti os jogos da Chapecoense todos. Contra o América Mineiro, quem viu o jogo sabe que o América esteve muito mais próximo de vencer do que a Chapecoense, apesar da Chapecoense ter aberto 2-0. E ontem o 2-0 não é o problema. O problema é que você tomou 2-0 podendo tomar 3 ou 4. Mas a Chapecoense não me preocupa não, até pelo time que montou e pelo treinador que tem. Me preocupa muito o Brusque, que não vai jogar em casa. O Brusque é um time muito competente, o presidente Danilo faz um belo trabalho. Mas você não jogar em casa a Série B do Campeonato Brasileiro, e por mais que Itajaí seja próximo, não é a casa do Brusque. Não é jogar em casa. É um campo neutro. Com a torcida, com a campanha sendo ruim, a tendência é diminuir. Então é uma desvantagem que o Brusque tem, que me preocupa muito. O Brusque precisa voltar logo para o Augusto Bauer para poder se manter na Série B. E o cenário do Avaí eu vejo como extremamente preocupante, porque eu não sei baseado em que se diz que o Avaí tem um grupo bom. Eu não sei no que é baseado. O Avaí fez um campeonato catarinense, foi uma das piores defesas do campeonato. Faz uma Série A agora, fez 1 ponto lá contra o Paysandu, na Bacia das Almas, no 11-10. Né? Então é um time que voltou a tomar gol todos os jogos da Série B, aí entrou o Marquinhos, armou uma retrancona lá, deu sorte que o adversário ficou com 10. O Avaí tem 1 pontinho. E aí veio o Gilmar, que não vai fazer mágica. Né? O Gilmar, ele é bom treinador, mas ele não é mágico. E ele vai ter que ter o respaldo da diretoria do Avaí para poder mudar algumas coisas no time, tirar jogador que com o Barroca era intocável e que tem alto salário, mas que não está jogando nada, e tem jogador do Avaí andando em campo, e com o Gilmar a gente sabe que isso não vai acontecer, mas ele vai ter que ter o respaldo da diretoria. Mas vejo dos 3, o cenário mais preocupante para mim é o do Avaí, até porque para fechar com chave de ouro o cenário atual do Avaí, teve até uma agressão ao presidente, né, meu caro Marcelo Mancha, que é lamentável sobre todos os aspectos. Nem a pior campanha do mundo justifica. Quer dizer que você não pode cair, então, no Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C, que um cidadão se sente no direito de ir lá e de forma covarde, né? Porque quando você está de costas, você é agredido covardemente. A gente vê esse episódio que gerou até uma nota oficial da Liga Forte União. Então, é lamentável. O Avaí vai por um caminho que me preocupa muito. Tá certo, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o Gilmar chegando, mas antes transfiro ali a questão que o Renato colocou para Fábio Machado. Baseado em quê? Baseado em quê? Em fatos reais que esse grupo está sendo comparado com o grupo passado e tendo a alcunha de um grupo melhor? Bom, vamos lá. O elenco desse ano comparado com o do ano passado é melhor. É isso que eu falei aqui no programa. Não é um grupo para, inclusive, brigar por acesso. Não é. O Gilmar vai ter um trabalho enorme aí dentro da equipe do Avaí. Aliás, essa gestão, todos os grupos que ela formou, a atual gestão do Avaí, ela é uma máquina de tirar treinador. Já são 7 treinadores que passaram pelo Avaí e ninguém deu certo. Ninguém funcionou. Alex, Lisca, tantos aí, o Morínigo, o Barroca, enfim, ninguém deu certo. Por quê? Porque quem está lá dentro do Avaí hoje contrata mal, isso é um fato. Quem está lá dentro do Avaí hoje não sabe contratar jogador. Felipe Xavier, que era o zagueiro ano passado, titular, se aposentou, meu amigo. Quer dizer, na verdade, o cara já veio aposentado para atuar no estado da ressacada no ano passado. Então é uma situação muito complicada. Então, quando eu digo que esse elenco de hoje, ele é comparativo com o do ano passado. A direção deu um melhor elenco para o treinador trabalhar. Barroca não conseguiu, o Avaí perdeu tempo.
agora é o Gilmar. Sobre o Gilmar, ele estreou. Já é um treinador que conhece, mora aqui em Florianópolis, estava indo ao estádio da Ressacada, isso pode ser uma vantagem. Porém, essa semana foi conturbada lá no estádio da Ressacada. Tivemos a agressão do presidente Júlio Herti, que nem precisa dizer aqui o quanto isso é perigoso, o quanto isso é repugnante, o quanto isso é lastimável. Gente, nós não podemos admitir violência contra quem quer que seja. Imagina, não, ali não é o presidente do Avaí, ali é um pai de família. Então, tenho todas as críticas, tenho todas as objeções pelo que está sendo feito no estado da Ressacada. Mas eu mandei uma mensagem para o presidente, ele respondeu, solidariedade. Não dá para admitir, violência não. Aquele cara, se ele tivesse ali no presidente, ô presidente, vamos mudar isso aí, vamos melhorar? Beleza, ele é um torcedor exigindo que o seu time melhore. A partir do momento em que ele partiu para a agressão, ele deixa de ser torcedor e passa a ser um marginal, passa a ser um bandido. E aí a gente vai questionar. Outro problema, né? Outra informação. Jogadores não foram para a concentração. Por quê? Porque o Avaí deve salário, o Avaí pagou uma parte. Então teve uma votação, a maioria decidiu, não, ninguém vai ficar aqui. Houve uma cobrança muito dura de lado a lado, né? O Freeland cobrou do grupo, o grupo cobrou da direção, aquela coisa toda. Foram para casa, vão se apresentar hoje, não sei que horas, e vão jogar. Isso pode atrapalhar um pouco, claro, vai atrapalhar a questão da estreia do Gilmar. Sobre o time do Gilmar, vamos lá, Bancha, bem rapidinho. Ele vai fortalecer o meio de campo, que era um problema, né? Daquela teimosia do Barroca de fazer um 4-3-3 e deixava um espaço muito grande. Beleza, ele vai jogar com 4. Mas me preocupa, eu estou falando antes de acontecer, porque depois que acontecer, eu tiver errado, eu vou pedir desculpa aqui, mas me preocupa, ele vai manter a dupla de ataque, que em 3 jogos não fez nenhum gol, que é o Garcês e o Potker, e vai deixar no banco de novo o Poveda e o Pedrinho, que foi o melhor ataque no campeonato catarinense. Não dá para entender, você tem o melhor ataque no campeonato e não vai manter. Por que você pega esses 2 jogadores e coloca no banco? Gilmar, tomara que com 4 no meio de campo, com o teu trabalho, hoje possa ter um novo Avaí, mas é uma semana muito conturbada. E só para fechar, concordo com o Semensati. A Chapecoense bem, legal, eu acho que vai estar ali no estável, sempre na primeira página da tabela, mas não acredito no acesso de nenhum time catarinense nesse ano, e eu digo isso, infelizmente. Não, queremos acesso, queremos acesso. Queremos acesso. Eu quero dizer assim, Mancha, desculpa, telespectador, eu errei, subiram os 3. Eu vou pedir desculpa aqui, eu quero estar errado, mas assim, em termos de projeção, hoje eu não consigo ser otimista em relação a isso. Pedir para o Mateuzinho da produção registrar esse dia aí. Colocaremos essa fita também no cofre, onde já tem a fita de Renato Semensati, do ano passado. Gilmar chegou, treinou e falou com a imprensa. Diz aí, professor. Primeiro que é um sentimento de gratidão por ter atuado como goleiro no Avaí 2 temporadas. E o outro sentimento é de orgulho de 20 anos depois receber esse convite para trabalhar de novo e vestir esse manto sagrado, essa camisa que tem uma responsabilidade, que tem uma representatividade no Brasil. Então é um sentimento de orgulho estar voltando para o Avaí. Claro que eu fiz toda uma preparação, era um projeto de vida que eu tinha. Eu estou morando há 10 anos em Florianópolis também, então era um desejo meu, fiz uma boa preparação e talvez tenha isso impactado na entrevista que eu tive com a diretoria, contagiou ele, além do meu conhecimento, a minha vontade, essa energia, ela foi determinante nas tomadas de decisão da diretoria, então estou muito feliz. E de fato, esse último jogo que eu tive em 2005, no quadrangular de acesso contra o Santa Cruz, aquele lance que me tirou da sequência do campeonato, no meu melhor momento que eu vivia na minha carreira, não só do Avaí, ali representa o quanto a energia, a raça, a maneira que eu atuava, e isso hoje segue mais ainda. Então talvez a gente precisa dessas atitudes nesse momento, dessa energia de lutar até o fim, porque o próprio hino do Avaí diz que é um time da raça. Então eu acho que impactei quando eu trabalhei no Avaí pela essa dedicação e raça, e hoje novamente eu quero ser muito feliz aqui, como eu fui como atleta, e ter boas atuações aí, levando nós aos nossos objetivos.
É um grupo de atletas bem equilibrado, que me dá a possibilidade de fazer um jogo propositivo, mais apoiado, mas ele tem o recurso também de fazer um jogo com transição, para transitar também. Então eu tenho essas variáveis, eu tenho essa possibilidade, e é uma característica também do Avaí, essa junção dessas duas situações. Então explorar ao máximo da qualidade desse grupo, que eu entendo e tenho essa convicção que eles podem dar mais e eles vão fazer isso. Então eu estou muito tranquilo em relação à qualidade do grupo, só que nós temos que virar a chave. Nós temos essa oportunidade de fazer uma boa preparação e merecimento conquistar a nossa primeira vitória no campeonato no sábado. Aí, palavras do técnico Gilmar Dalpozo, e o nosso Jorge Júnior, do ND+, esteve essa semana acompanhando os primeiros trabalhos do Gilmar no comando do Avaí. Fala, Jorge, chega junto. Salve Mancha e galera do Clube da Bola. A grande novidade, lógico, além do Dalpozo, é a entrada do zagueiro Gustavo Vilar no time titular, isso mesmo. Ele está há mais de 2 semanas aqui no clube e ainda não jogou sob o comando de Barroca e nem com Marquinhos. E ele é um zagueiro que tem 4 gols, 15 jogos na temporada. Então um zagueiro artilheiro, algo que o Avaí não tem há muito tempo. Além disso, a gente vai ver em campo um time diferente. A postura que a gente acompanhou nos treinos do Gilmar Dalpozo é de um time com muito mais pegada, muito mais raça e um time que não vai desistir da bola do primeiro ao último minuto. O próprio Gilmar Dalpozo, na entrevista coletiva de apresentação dele na segunda-feira, falou sobre isso, que é um time com muito mais intensidade dentro de campo para buscar a primeira vitória, e ele está muito feliz. Nos trabalhos que a gente teve acesso durante a semana, a gente pôde ver um técnico muito participativo, muito preocupado com os jogadores e principalmente mudar a mentalidade dos atletas do Avaí. O time precisa da vitória, precisa sair da zona de rebaixamento e conta, logicamente, com a presença do torcedor na noite de hoje aqui na Ressacada. É isso aí, Mancha. Um abraço para você e todo mundo que está ligado aqui no Clube da Bola. Valeu, Jorge. Fábio, rapidinho para a gente passar para o Brusque. Coritiba, historicamente, é um time enjoado, né? É um adversário histórico, né? O Avaí já jogou Curitiba em Série A, B, Copa do Brasil, amistoso, né? O Curitiba está na frente do Avaí. Futebol de mesa. Futebol de mesa. Futebol de mesa, tudo está valendo. Agora, é um time complicado, porque é um time que vem para cá também pressionado, né? Completou 1 ano de SAF, entrou o dinheiro, mas esse dinheiro ainda não reverteu em bom futebol. Não tem um treinador, né? Vai vir para cá com o interino, o James Freitas. Tem a perda do zagueiro, que eu não lembro que é um nome, que seria um jogador bastante importante, mas é um jogo difícil, é jogo complicado. A pressão cá em cima do Avaí é pressão lá também em cima do Criciúma, que deve ter a presença, até por essa alteração de horário, vai ter uma presença aí da torcida, que sempre vem, né? É perto, né? Então o cara vem de Curitiba, tem o sábado inteiro para viajar, a torcida do Coxa vai manter, vai marcar a presença no estádio da Ressacada. É jogo difícil, é jogo muito complicado. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Essa entrevista que nós passamos aí foi na apresentação. Isso. Foi uma entrevista muito positiva do Gilmar. Né? Foi uma entrevista que mobilizou. Aí depois, essa matéria do Jorge também criou aí uma movimentação. O problema foi o que ocorreu depois, que eu falei agora, que é a agressão do presidente, essa questão dos jogadores não concentrarem. Então, assim, o que vai acontecer o Gilmar hoje? Vai ter que se virar, ele vai ter que tentar remotivar esse elenco para o Avaí sair dessa situação, porque é uma situação realmente muito difícil, muito complicada. Legal. Para a gente terminar o papo Gilmar e Avaí, deixa eu perguntar para o Rangel, né? Gilmar tem casa lá, tem apartamento em Chapecó, tanto que ele já trabalhou por lá. Rangel conhece muito o trabalho. Ele é perto aí da região, né? Queria que o Rangel falasse. Vamos lá, é de Quilombo o Gilmar Dalpozo, cara muito trabalhador, uma grande pessoa, um grande profissional, mas eu tô com o Fábio, vai ter que descascar alguns abacaxis aí para fazer esse time do Avaí fazer uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Avaí não vai ficar tão na parte de baixo da tabela, né? Mas é um time que não marca gols e sofre bastante defensivamente. E eu sei que você é supersticioso, hein, Mancha? E na provável escalação do Avaí, tem 7 jogadores que já passaram pelo Curitiba. Então é um fator aí para o torcedor do Leão se apegar para a partida que acontece na Ressacada, para fazer com que, além do ex, aconteça que o Avaí consiga pelo menos os 3 pontos
pela primeira vez dentro da competição. Legal. Galera, segue participando, né? A gente provocou no início do programa sobre o Campeonato Brasileiro, deve parar ou não. Myron de Mafra. Acho que o ingresso devia ser mais barato se o pessoal levar 1 quilo de alimento para doar, já que o campeonato não vai parar. Vamos usar o futebol para ajudar. Até rimou aqui o textinho do Myron. Boa tarde a todos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria parar sim, pois é uma tragédia que automaticamente, além dos clubes serem prejudicados, e a questão emocional de todos os envolvidos, seja na parte da direção, torcida, familiares, amigos e até mesmo o clima. Não tem como você curtir um futebol com toda essa situação de gente que perdeu tudo. Para mim, deveria parar. A mensagem do Newton, nosso telespectador. Matheus Nogueira, goleiro do Brusque, conversou com a imprensa e a TV Bruscão disponibilizou esse material. Fala, Matheus. Essa equipe sabe que está vivendo um momento diferente na competição, né? Nós estamos acostumados a vencer, a não perder, né? Só que também somos acostumados a sair dessas situações difíceis, né? Acho que não é a primeira vez que nós passamos por isso. Nossa equipe está preparada, né? E está se preparando cada dia mais, né? Para estar pronto para superar todas as dificuldades. E essa é mais uma das dificuldades que está nos criando, que está nos acontecendo e faz parte do futebol. Acho que a gente tem que estar focado, tem que estar pronto. Nosso grupo está acostumado a jogar fora de casa, né? Acho que infelizmente aconteceu de nós não termos a nossa casa, então aprendemos, né, de uma forma ruim, né? Mas acabou sendo positivo a jogar fora, né? Mas sabemos também que a gente joga da mesma forma, tanto dentro quanto fora de casa. Isso nos fortalece, nos dá confiança para a gente buscar sempre os 3 pontos. Agora, se não for possível trazer os 3 pontos, sempre respeitando o adversário, né? Lembrando disso, a gente não perdeu o jogo. Então, sempre confiante, sei que a nossa equipe passa por um momento difícil, mas a gente sabe que todas as outras equipes vão passar também. E quem ser mais forte vai superar isso daí, vai galgar por coisas maravilhosas e grandes que estão pela frente. Legal, Matheus. E essa camisa, hein? Essa camisa do goleiro do Brusque aí. O pessoal tava desenhando. Queremos cores! Queremos cores! Ali, se ele levanta aquela gola atrás ali, ia ficar igual ao do Jorge Campos, aquele goleiro do México, né? Verdade, quem lembra? Cara, verdade, lembro. E essa você não tem na coleção. Não, eu não. Vamos providenciar. Vamos para Joinville, Drique Varini. O Renato desenhou bem ali, né? A Chapecoense na primeira página, o Brusque uma situação ali intermediária e hoje quem tá no perigo é o Avaí. Como é que você vê o Brusque na competição? Eu acho que, como o próprio Matheus falou, o Brusque não está acostumado a muitas derrotas, né? A se ver numa situação ali que está mais para a parte de baixo do que para a parte de cima, né? Está mais a perigo para a zona de rebaixamento do que para cima. É um time que manteve a sua base, é um time que mantém um treinador que já conquistou muitas coisas e precisa engrenar no campeonato. Claro que também é prejudicado por conta do calendário, quando a gente fala prejudicado de novo, né? Para mim teria que parar, mas já que não parou o Campeonato Brasileiro, tem algumas adequações com relação a calendário, mas é um time que sabe o caminho das pedras. Tem jogadores que fizeram parte de acesso da Série C para a Série B, de Campeonato Catarinense, que chega reiteradamente às decisões, precisa encaixar e ter ritmo de jogo nesse Campeonato Brasileiro para subir um pouco mais na parte de cima da tabela. E aí, com relação ao que o Fábio falou, né, que acha que nenhum dos catarinenses vai subir para a Série A, eu fico um pouco em cima do muro, um pouco pro lado dele, um pouco em cima do muro. Se eu fosse apostar, também acho que nenhum deles sobe. Porque a gente tem Santos, temos Goiás, temos Sport, o próprio Operário do Paraná que está muito bem. Mas se eu fosse apostar ou palpitar qual dos 3 tem mais chance, é a Chapecoense pelo começo de campeonato e por aquilo que a gente está falando de Brusque e de Avaí, de precisar entrar nesse ritmo e pela equidade que a gente tem nesse Campeonato Brasileiro. Então quem já está lá em cima, está fazendo um campeonato mais seguro, tem mais chances. Apesar disso, eu concordo com o Fábio, acho que neste ano, infelizmente, não teremos acesso catarinense da Série B para a Série A. Tá certo, Drica. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. No próximo bloco a gente vai falar de Série C e da convocação do Dorival Júnior, né? Saiu a lista para a Copa América. A gente já volta.